Graça e paz, meus irmãos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Tens um Minuto. Eu tinha prometido a vocês falar um pouco sobre a origem da Páscoa e estou aqui para cumprir para vocês o que eu tinha prometido. Então, em poucas palavras, num resumo bem rápido, iremos falar desde a sua origem lá em Moisés até a nossa contemporaneidade. Eu tenho certeza que você aprenderá muito sobre a Páscoa. E esse conceito, quando foi que o ovo da Páscoa foi introduzido? O coelho. De onde veio isso? Isso é muito interessante. E eu tenho certeza que você aprenderá e gostará muito de saber sobre esses conceitos. É claro, aqui iremos falar sobre judaísmo, cristianismo e paganismo. Sem mais delongas, vem comigo conferir esse material que está maravilhoso. Bora? Páscoa. Qual o significado desta palavra? A priori eu quero lhe dizer, falando sobre o judaísmo, que a Páscoa foi instituída pelo povo hebreu. O nome Páscoa significa Pesach, ou seja, passar por cima. E isso faz referência à 10ª praga que Deus enviou para o Egito. Se você não lembra, eu vou refrescar a sua memória. Essa praga consistia em matar o primogênito de cada casa. Então Deus deu a ordenança para o seu povo para matar um animal, um carneiro e colocar no umbrais das portas. E quando esse anjo da morte passasse de madrugada, aonde houvesse esse sangue, o seu filho primogênito seria poupado daquela casa. E isso aconteceu. Aquele que tinha o sangue no umbrais das portas, o seu filho foi salvo. Sendo assim, o nome Páscoa tem a ver com esse Pesach, passar por cima. Esse passar por cima desse anjo, porém aquele que tinha o sangue nos umbrais das portas, teve o seu filho livre. É claro que essa festa, ao decorrer dos anos, vai acontecer da seguinte forma. O povo separava um cordeiro, um animal limpo, puro, que não houvesse nenhum defeito, para sacrificar no dia da Páscoa. Junto com isso, eles também comiam o pão asmos e as ervas amargas. Isso consistia na festa dos judeus, a qual eu e você conhecemos. Agora, acerca do cristianismo, a gente pode notar a seguinte coisa, principalmente na Idade Média. Na Idade Média você vai ver alguns pintores, principalmente pintor italiano, pintando a Virgem Maria, retratando ela, a mãe de Jesus, e ao seu lado um coelho. Por quê? Porque para aquele contexto, aquela época, o animal, o coelho ou o lebre, como era a priori, simbolizava castidade. Então, a primeira vez que você vai ver um desenho ou algo do tipo retratado dentro do cristianismo, vai ser nesse retrato. Mais à frente, você verá algumas igrejas na Inglaterra, a qual tem uma cruz, e essa cruz é por símbolo coelhos que são unidos pelas suas orelhas. E aí tem duas teorias acerca disso. O primeiro é que representava a cruz, o símbolo de castidade, e em segundo que representava a trindade. Essas são as duas teorias acerca do coelho nesse período histórico aí. Então a primeira vez que você vai ouvir falar, principalmente século XVI, lá para 1500, meados de 1500, um monge chamado Beda vai narrar sobre esses fatos e sobre já o coelho dentro do cristianismo. É claro que tudo isso vai ter uma influência de um povo que nós iremos falar a seguir dentro do cristianismo. Pois vale ressaltar que com a expansão do cristianismo e a abrangência de outros povos aceitando a esse cristianismo, muitos dos seus costumes vieram junto, não foram abolidos nem deixados de lado, trazendo assim um grande sincretismo religioso dentro do cristianismo daquela época. Depois de termos falado do judaísmo e do cristianismo, queremos falar agora sobre o paganismo. E ele foi um dos grandes responsáveis pelo coelho e pelo ovo pintado. A priori eu quero ressaltar para você que a prática de se pintar ovos vem do povo persas. O povo persa já tinha essa prática de pintar e dar como presente para os seus vizinhos e os seus familiares. O coelho, vale ressaltar também que no Egito tinha um símbolo de fertilidade. Então, tendo isso como pressuposto, nós chegamos então ao paganismo europeu.
E dentro desse paganismo se destaca o povo germânico e o povo também anglo-saxônico, a qual tinha um mito acerca de uma deusa, tinha por nome Ostara ou Eostre. E segundo a mitologia aconteceu a seguinte coisa: certa feita ela estava com as crianças numa praça brincando, então passa um pássaro e ela transforma esse pássaro em um coelho. Com o passar do tempo, esse animal transformado ele fica triste, porque não pode mais nem voar, nem tampouco cantar. Então as crianças, vendo esse animal triste, solicitam para essa deusa para que ela reverta esse feitiço. Fazendo isso, então, e ele voltando ao seu estado original de pássaro, ele fica feliz e então dá ovos para ela pintado. E ela pega esses ovos, segundo essa mitologia, e entrega e distribui para essas crianças. E daí surge essa história de ovos, principalmente na região da Ucrânia, onde se tem essa prática de se pintar os ovos, os pais esconderem para os seus filhos procurarem e encontrarem. Veja que interessante. Outra coisa importante ainda dentro do cristianismo é que o cristianismo ortodoxo dessa região tinha por costume também pintar os ovos de vermelho, simbolizando o cristianismo. Então você pode perceber já a influência desse paganismo dentro do rito, dentro do costume cristão. Pois bem, tendo isso em mente, esses imigrantes, eles vão para os Estados Unidos e nos Estados Unidos eles difundem essa ideia. Para você ter uma ideia, século XVIII é que vai ser consolidado essa Páscoa com essa visão agora entre o coelho, o ovo, dentro desse rito que era anteriormente judeu, que não tinha nada a ver com o coelho, nem tampouco com os ovos. Chegando nos Estados Unidos, isso vai ser difundido. E então, no século XVIII, esses ovos vai deixar de ser ovos normais de animais e vai se tornar ovos de chocolate, com a influência dos confeiteiros franceses. Então, no século XIX, nós temos a consolidação desse tipo de Páscoa. Essa Páscoa que perdeu o seu significado ao longo dos anos e que agora tem toda essa parte mitológica, essa parte religiosa da Germânia, dos persas, dos egípcios, incluído dentro dessa festa que anteriormente era voltada principalmente para o povo judeu. Mas qual é o significado, o real significado da Páscoa? Como eu falei para vocês, a Páscoa simbolizava, representava a salvação daquele primogênito, daquele filho que a priori foi salvo pelo sangue daquele cordeiro. Esse cordeiro que simboliza Cristo, que ao chegar no Novo Testamento nós vemos ele morrendo em morte de cruz para salvar não apenas um, mas para salvar todo aquele que crê no seu sangue e no seu poder de salvação. Então, por mais que essa Páscoa tenha perdido o seu significado ao longo dos anos, nós precisamos ter em mente a seguinte coisa, que não foi o chocolate que foi vertido naquela cruz do Calvário, mas sim o sangue de Cristo. Que não foi o coelho que morreu em meu e seu lugar, mas sim o Cordeiro Santo, puro e imaculado. Essa é a nossa verdadeira Páscoa. Não uma Páscoa que se esconde os ovos para as crianças encontrarem e ficarem felizes porque ganharam chocolate. Não. Mas que as nossas crianças, os nossos adultos e os nossos anciãos possam entender que essa Páscoa tem um significado maior, um significado que mudou a nossa vida e a nossa história, porque Jesus é o Cordeiro Pascal que mudou a história da humanidade e não foi um coelho, mas sim um cordeiro. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude.